Vamos gravar um piloto. Eu vou dirigir, tá? Eu vou dirigir e vou. Vai ser o diretor agora? Vou ser o Tem que ter alguém para dar apresentador principal. Já tá lá. Já tá? Já tá lá. Tá gravando? Tá gravando. E te fala e te Bom dia, bem, tá? Bom dia, começando mais um Café com Pimenta. Vim aqui, esse programa inicial, ele vai demorar um pouquinho mais porque a gente vai se apresentar. Eu vou me apresentar, meu amigo vai se apresentar, meu outro amigo vai se apresentar também. Meu nome é Igor Pimenta, eu sou advogado, tenho mais ou menos 20 anos de correria e de batalha e a gente está aqui para tentar deixar essa dificuldade, esse direito um pouco mais leve para vocês. Vou passar a palavra agora para o meu amigo, meu analista político, Conrado Moreno. Tudo bem, pessoal? Eu sou Conrado Moreno, também pode ser assim, pode ser chamado assim. Eu sou publicitário, trabalhei muitos anos em agência de publicidade, mas meu trabalho mesmo é de desenho. Eu sou um ilustrador. Comecei a fazer faculdade de Direito, mas acabei parando também no meio do caminho. E sou uma pessoa muito interessada em política, em tudo que está acontecendo no mundo, principalmente no Brasil de hoje, que a gente está vivendo um período bastante turbulento. Vamos agora passar para o nosso outro amigo René. Então, aqui é o Renê, né? Dentro do assunto, sou articulador político, né? É o que mais sabemos fazer. E na primeira etapa sou pastor, gosto bastante de assuntos bem polêmicos para a gente defender. Nós estamos vivendo num país que precisamos disso, esclarecer algumas coisas, e por isso nós se reunimos aí com o nosso amigo Igor Pimenta, né? Nosso amigo Conrado, e as outras demais pessoas que vão fazer parte desse nosso grupo, desse nosso debate aí. A ideia é, cada semana a gente tem um convidado, né, Renê? Renê vai dar uma palavra de louvor pra gente, de Deus, né, que a gente precisa. Conrado vai dar sempre uma palavra política, uma análise do que está acontecendo. E eu vou discutir com os dois, né? E tentar sempre dar uma clareza, né? Sobre todas as questões jurídicas que envolvam determinados assuntos. Hoje, por exemplo, eu já conversei com o Conrado, conversei com meu amigo Renê, e eu queria propor para a gente conversar sobre esse assunto polêmico que aconteceu no Colégio Santa Ângela, que alunos fizeram um grupo de WhatsApp e começaram a postar palavras, frases de cunho extremamente racista. São adolescentes de 17 anos, 16 anos, 15 anos, e que simplesmente criaram um grupo de WhatsApp num quarto, numa resenha, e começaram a falar mal das pessoas. O que vocês têm a dizer sobre isso? Conrado? Eu acho isso bastante preocupante em vários aspectos. Primeiro, a gente está falando de um ambiente de educação, e isso mostra que a gente tem um problema muito sério na educação do Brasil. A gente tem uma segmentação social entre crianças de escola pública e crianças de escola privada. E assim, isso mostra já que a gente está indo num caminho totalmente errado. A gente não tem uma unificação do ensino. O MEC tem que fazer esse tipo de trabalho. A escola pública tem que voltar a ser o caminho principal para os jovens, para as nossas crianças, porque a mistura social ela é super importante. Isso, ao meu modo de ver, isso acontece muito porque essa bolha da escola particular, ela cria pessoas que não estão vendo o mundo como ele é. Você cria bolhas de pessoas de classe média alta, que não enxergam o pobre, e normalmente o pobre é preto, e isso
vai fazendo com que essas pessoas criem um ranço com tudo isso, com o pobre, com a pobreza, e não enxerguem o que está acontecendo no país. Então isso é bastante preocupante. Eu acho que isso é um assunto que tem que ser levantado, tem que ser muito discutido, porque a gente tem que discutir, só nesse assunto a gente tem que discutir a educação, como ela tem sido tratada no nosso país, que vem desmontando governo a governo. Eu acho que agora a gente chegou no fundo do poço, realmente, com tudo que está acontecendo no MEC. E o racismo, que é um assunto que é inadmissível. Hoje não basta só você não ser racista, você tem que ser contra o racismo, e a gente tem que trabalhar muito seriamente com isso. O racismo, ele acaba com o país, ele interfere na nossa economia, ele joga as pessoas num buraco que quem sofre com tudo isso é a sociedade em geral. Obrigado, Conrado. E você, meu amigo? Então, esse é um assunto até interessante, né? Antes nós colocamos aí em pauta, até no ensinamento que nós temos de discipulado na nossa denominação. Então, assim, é um assunto que a gente tá causando, né? Está causando um extremo pavor entre essa situação, porque, por exemplo, eu acho que essa educação, né, não só do nosso ensino, né, conforme o nosso amigo Conrado fez a colocação, mas essa educação ela vem de dentro de casa. Então nós estamos sofrendo muito com isso, né? Acho que o princípio da família, aquilo que nós tínhamos lá atrás, né, nessa nova geração está tendo muita dificuldade até para os pais mesmo, né? Porque tem aquela situação, porque eles precisam estar trabalhando, eles precisam estar ausente dos teus filhos, e eles têm entrado não somente, assim, nos colégios particulares como nos colégios públicos, mas em todo mesmo. Esse lado é em todo. Isso aí é vergonhoso, isso aí ele não vem só lá de cima. Isso aí tem que ser tratado dentro de casa, né? Tem que sair de dentro do seio da família, para que a sociedade venha aceitar que nós somos uma pessoa, somos todos iguais, né? Todos iguais. É um absurdo essa questão do racismo. É um absurdo que essas crianças, né, esses adolescentes, eles tenham feito essas colocações, escrito essas palavras ofensivas, mas juridicamente falando, elas não cometeram um crime porque elas não são adultas, mas elas cometeram um ato infracional, uma injúria racial. Adolescentes com 15, 16, 17 anos cometendo delitos, né? Atos infracionais, com uma idade tão pouca e um delito assim tão absurdo que é esse de injúria racial, eu acho que faz com que a gente como sociedade, né, Renê? Até por isso que a gente resolveu fazer esse programa, né, esse podcast, para tentar esclarecer um pouco, né, que isso é um absurdo, né? Os pais dessas crianças, elas tinham que ter um pouco mais de consciência, né, para ensinar seus filhos desde cedo. Exato. De que isso é um absurdo, entendeu? Desculpa te cortar, Igor, mas assim, isso realmente é preocupante, porque isso mostra que se a gente não fizer nada agora, isso mostra a sociedade que a gente vai ter daqui a alguns anos. Isso que o René falou é super importante. A gente tem que sempre lembrar que a educação, ela tem que vir de casa. A criança tem que chegar na escola com um nível de educação básico já, com os valores da educação, com os valores éticos e morais já solidificados. A escola ela vai simplesmente lapidar essa criança com conhecimento. Então isso realmente
É muito preocupante. Teve uma situação que nós assistimos numa ocasião, por exemplo, de uma família. Eu fiquei bem assustado, porque eu vim de uma família, no passado, outrora, lá atrás, que você saía de manhã, quando você levantava, você fazia questão. Meu pai era militar, então ele levantava 4 da manhã. Então sempre a gente é um homem mais agarrado, né, e tal, e quando meu pai levantava, às vezes a gente estava já acordado. E eu fazia questão de falar: benção, pai, para ele falar para mim: Jesus te abençoe, meu filho. Então, para mim, essa palavra seria de muita importância e me dava um dia de paz. Então, assim, eu assisti um episódio, numa ocasião, que eu vi um filho, né? Ele teve uma discussão dentro da sua casa, né? Não sei qual foi o motivo, mas ele usou palavras fortes, palavrões horríveis para sua mãe. Horrível, horrível, né? Coisa assim que eu falei, me deu vontade de chamá-lo, porque eu também falei com ele, que depois eu precisava falar com ele, e repreender ele naquele momento, entendeu? Repreender, porque eu não vim desse tempo. Então, por que eu estou dizendo isso aí? Porque o que acontece? Eu também já assisti pais falar assim: pô, não quero você com aquela turma de preto não, entendeu? Ou então não quero você com aqueles negrinhos não. Então isso aí é preocupante. Isso que eu falei que é preocupante, que não é classe social, entendeu? Você pode ser uma pessoa bem pobre, né? Mas você tem uma educação de família. A gente vê pessoas aí que hoje têm curso superior, que vem de uma família que vendia bala no sinal, vendia garrafa PET para poder manter a faculdade dos filhos. Então, assim, é muito preocupante. Então, acho que essa classe, né, que a gente está tentando colocar aqui, né, essa classe política, todo desses políticos mais graduados, que eles devem ser exemplo, trazer esse exemplo. Então, eles causam para essa sociedade que está vindo agora com seus 16 anos, doido, cheio de força para poder botar teu voto lá, eles trazem um novo tipo de pensamento, entendeu? Não é uma visão família, é um pensamento que eles colocam para que eles coloquem para a sociedade, e acaba prejudicando tudo. A gente vê o que aconteceu em São Paulo, a menina sentada dentro do trem e o cabelo dela posto alguns fios no rosto de uma pessoa que eu não sei quem é, acho que era do consulado, a secretária do consulado, né? E ela se irritou e falou: ó, tira esse cabelo daqui que isso aqui vai me trazer doença. Isso aí para mim é uma aberração, isso aí é uma coisa que eu vejo, Conrado, que talvez nem tenha conserto, sabe, o Pimenta, nem tem conserto isso aí, porque eu acho que não é você ser evangélico, é você ter um princípio familiar, você como sociedade. Nós vivemos no mundo, nós estamos aqui no mundo de seres humanos. E eu passo mais uma coisa bem rapidamente para vocês, que quando você vem a óbito, você tem um período para que eles coloquem você debaixo de uma terra, urgentemente, porque o teu cheiro é igual ao meu. O cheiro do rico é igual ao cheiro do pobre. O tempo que o rico tem para poder ser colocado dentro do sepultamento, para ser sepultado, é o mesmo que o pobre tem. Então, eles têm que entender que nós somos uma coisa todos iguais. Todos iguais, não tem diferença, não tem. É muito bonito quando as pessoas falam, né? A gente ouve muita classe média falando: ó, a Finlândia é linda, a Dinamarca é maravilhosa, lá a escola pública todo mundo vai. Só que chega no Brasil, ninguém quer colocar a criança na escola pública. E no meu modo de ver, muito disso não é só porque a escola pública não é tão boa ou não é boa. Isso aí até gera uma questão que, assim, a escola pública não é boa porque a classe média não coloca os seus filhos na escola, ou a classe média não coloca os filhos na escola porque a escola não é boa. Mas, assim, eu acho também que tem um fator racista nisso aí. Porque é muito bonito na Finlândia, na Dinamarca, todos os alunos loirinhos de olho azul. Agora aqui não. A pessoa fala: eu vou colocar meu filho com um pretinho ali, com um pobrezinho, e aí fica com aquela... com dedos para colocar, porque não, meu filho não vai estudar com pretinho. Então isso é uma coisa que vem lá de trás, e assim, a gente precisa começar a mexer, precisa começar a explicar aqui, como o René falou, nós somos todos iguais, não só perante Deus, mas somos iguais perante nós mesmos aqui. Todos nós sentimos dor, nós choramos, nós ficamos alegres, e como ele falou, vamos para o mesmo lugar, para baixo da terra, e vai ser todo mundo igual ali. Não Independente da raça, da cor, do gênero. Eu acho que
que esse episódio do Colégio Santa Ângela, eu acho que ele só reforçou que a gente tem que lutar para combater esse racismo estrutural que tem no Brasil. Tem em Resende, tem na região, tem no estado do Rio de Janeiro, tem no Brasil, tem no país inteiro. E eu acho que a gente tem que combater isso. Eu assisti uma situação, né? Na verdade, nós estamos vivendo isso mesmo, né? Até dentro da minha denominação, tem alguns casos assim. Por exemplo, você tem a oportunidade de você encaixar um filho no Colégio Santa Ângela, né? Você tem condições de encaixar uma criança para estar estudando lá no mês. De alguma forma você conseguiu colocar lá. Então a gente sabe que lá tem alunos que são de classe diferenciada. Então o que acontece? Surgiu bullying, né, dentro de alguma situação dessa, que tem pessoas traumatizadas, criança com trauma de passar por isso. Né? Ah, teu cabelo é assim, você está usando uma mochila que tu comprou ali na feirinha. Então isso aí é uma coisa muito séria. Nós estamos passando por isso. Estava conversando até com minha esposa sobre isso. Nós estamos passando por isso, de pessoas assim, ela ficar numa situação que fica até difícil para a família depois tratar eles em casa, tratar desse caso, né? Então assim, as meninas espantadas, com medo de tudo, com vergonha, né? Assim, esse assunto é muito interessante porque é muito sério. É muito sério, porque hoje nós estamos fazendo um comentário aqui do acontecimento da vida do próximo, dos outros lá na frente, mas a gente pode estar vivendo isso também com nossos filhos. Eu tenho filho pequeno, pode estar vendo isso, não é isso? Tu também pode estar vendo isso, Conrado, não sei, cara. É plenamente verdade isso. Eu estudei em escola pública a minha vida toda, em São Paulo. Eu morava num bairro, que era um bairro pobre em São Paulo, que chama Jaçanã, acho que muita gente conhece até por causa da música do Adoniran Barbosa. E tinha crianças que eram muito pobres mesmo. Quando a gente fazia trabalho em casa, na minha casa, a minha mãe sempre colocava um café, um pãozinho com manteiga. E tinha amigos meus que eles falavam assim, eu gosto de fazer trabalho na sua casa porque aqui eu tenho sua mãe coloca um pãozinho e um biscoito pra gente. Pra você ver o tanto de pobreza que existia e ainda existe. Mas isso era visto ainda como algo que você lutava para a pessoa perceber que aquilo podia ser mudado através da educação. Através do estudo. E hoje a gente está vendo uma banalização, principalmente com essas redes sociais que estão por aí, a gente vê uma banalização de tudo, que as pessoas estão medindo, a régua que está medindo uma pessoa é o que ela tem e não o que ela é. E isso a gente precisa educar os nossos filhos para que assim, você não tem que medir ninguém por isso. Você tem que conhecer a pessoa para ver o caráter dela, para conhecer, isso é o importante, é o que ela pensa, o que ela faz, a maneira como ela age, não a mochila que ela usa, o carro que tem. É uma situação muito séria mesmo, uma situação que a gente está passando, é uma situação assim que eu acho que bem de imediato, acho que alguém tem que tomar uma posição, né? Então assim, que essa posição seja tomada por nós que estamos iniciando esse nosso bate-papo aí, na verdade, né? Muito bom a gente começar a fazer isso, colocar isso para fora e mostrar que exatamente, isso aí, o que a gente puder ajudar, a gente... pessoas que possam ver ou assistir e ver que não tem nada a ver. Acho que você tem que tentar implantar um amor, mesmo que você seja esforçado, para que teus filhos se espelhem em você, entendeu? E ele vê que, poxa, eu posso abraçar meu coleguinha na escola, eu posso... teve uma situação na minha vida, meu pai sempre teve uma condições de dar um bom ensino, de dar uma boa alimentação, sempre teve meu pai sempre teve essas condições. Mas teve um momento que eu acho até interessante, que a gente ia para o colégio, e aí meu pai comprava caixas da Piraquê, desses Mirabel, lanche Mirabel, né, que suco e jarrão, tinha aquela merendeirazinha. Mas às vezes mamãe, naquela correria toda,
E eu gostava de comer pão com manteiga e açúcar. Eu gostava. Não sei se você tinha esses gostos de garotos assim, eu gostava, cara. Uma delícia. De comer, era bisnaga grande, então a gente cortava e dividia, e eu levava aquilo para o colégio. Levava uma laranja, uma maçã, mas eu levava meu pão. E desde aquele tempo, porque eu sou novo ainda, entendeu? Mas desde aquele tempo, lá de garoto, eu passava por isso. Só que eu não levava isso em conta porque a nossa geração era diferente. Você falava alguma coisa e isso não era bullying, e depois você estava abraçado com o teu coleguinha, era normal, entendeu? Então eles falavam, poxa, tu trouxe pão com açúcar, manteiga e açúcar, me dá um pedaço que eu dou um pedaço da minha pera, né? Então assim, hoje, se acontecesse isso hoje, meu amigo, eu talvez nem ia para o colégio, porque o camarada ia abrir uma merendeira, porque não existe mais isso, existem os seus casas de lanche dentro do próprio colégio, mas ele abria e falava assim, olha lá, o Renezinho está com pão com manteiga e açúcar. E aí, então isso que eu estou falando é sério, porque isso aí veio, irmão. Você vê uma criança hoje, eu estou falando porque a gente conhece assim, todo tipo de pessoas, de classes. Então a gente que é envolvido em política e tal, senta com senador, senta com deputado, né? Então a gente vê a situação. Eu tenho um amigo deputado que eu entrava na cadeira e tinha com um carrinho no mercado fazer compra, eu sei a compra que ele comprava. Agora, depois que ele virou deputado, dentro da cadeira e vê a qualidade de comida que ele tem, entendeu? Só que assim, você não tem que deixar o que Deus colocou você um pouco mais acima e você pegar esse degrau que ele te levantou e você pegar o de baixo para sentar o pau nos outros, humilhar. Então assim, eu acho que nós temos que fazer o nosso papel. Nós temos um amor aqui dentro e nós temos que expressar ele para alguém, irmão. Sabe por quê? Porque amanhã eu posso depender, pelo menos, que você me levante ali, que eu tropecei ali na calçada, passando. Então eu acho que esses assuntos, você foi um cara até muito inteligente de usar esse assunto, para que a sociedade venha ver que nós somos dependentes de Deus, na verdade, em primeiro lugar, e nós temos que olhar o amigo como você mesmo está se olhando no espelho, entendeu? Como igual, né? Exatamente. A gente tem percebido que ao invés da sociedade evoluir, né, que seria o objetivo, né, a sociedade está piorando. Então, isso foi uma das coisas, um dos fundamentos que motivou essa conversa, né? A gente montar esse programa para a gente tentar fazer o bem, né? Tentar fazer com que a sociedade, ao invés de ser uma sociedade pior, que seja uma sociedade melhor, né? Para os nossos filhos, né? Para os nossos netos, porque isso é um absurdo, Deixa eu pôr uma situação aqui, do acontecimento. A gente está falando muito em jovem, em adolescentes e jovens, dentro dos colégios, mas nós estamos esquecendo de falar de nós mesmos, os adultos, né? Os adultos, idosos, né? Eu passei por uma situação que eu guardei isso aí foi uma lição de vida para mim. Eu acho que quando você põe um objetivo na tua vida, você de repente você vira um presidente da república, depende de você. Depende do que você escolher e você determinar. Eu quero aquilo ali, você vai embora. Não importa as barreiras, irmão, você vai passar e vai embora. Eu passei uma situação que eu queria de umas guerras que nós vencemos, né, de toda a sociedade, na área política, e eu botei no meu coração, poxa, eu vou apresentar aquilo para a pessoa, porque já que eu tenho direito, eu vou pegar aquilo ali e vou pôr, aquilo ali vai conseguir que eu consiga me equilibrar e ajudar até o próximo, né? Trazer alguém para dentro e até na financeira mesmo, ajudar aqueles que precisam. E eu botei no coração, cara. E fui até a pessoa, sentei com ela. E essa pessoa é uma pessoa ela é muito bem resolvida financeiramente. Muito bem resolvida financeiramente. E ela fez questão de me receber no local, onde a pessoa era proprietária, e ele tinha um comércio de combustível embaixo e tal. E a gente conversando, ele começou a me ouvir, me olhando assim, muito irônico, mas me ouvindo, olhando para mim, olhava para eu sentado numa mesa quanto essa, ele olhava e tal. E eu falei, pô, se eu apanhar isso aí, em tanto tempo, pô, eu vou conseguir reestruturar minha vida financeira e conseguir, eu tenho certeza que eu consigo ajudar muita gente.
e até na área política vai servir para mim e tal. Estava aquela conversa de assunto político. E ele deixou falar, mas pelo menos 20 minutos, 25 minutos, depois falou para mim assim, olha só, o que você está vendo ali embaixo? Aí eu falei, um comércio, né, no caso um posto, né, um comércio de produto, de combustível. Ele falou assim, pois bem, se eu lhe der aquilo ali para você coordenar para mim, em um mês, o que você consegue fazer? Você vai... Aí eu falei, acho que... Aí não deixou eu completar minha frase e falou o seguinte, você vai falir o meu comércio. Ele estava me dizendo, cara, você é um preto, entendeu? Você foi simplesmente chamado para você fazer parte do grupo, certo? E nós conseguimos formalizar, conseguimos adquirir os objetivos que a gente entramos nesse grupo para fazer, ser feito. Cara, o que eu posso te dar é que você seja o cara da bomba, no mínimo. Então assim, eu olhei aquela pessoa e eu tô fazendo um relatório aqui rapidamente e eu cheguei onde você está, a pergunta de vocês, cara. Isso aí vem lá de cima, irmão. Isso aí vem do cara que ele põe na mesa talheres de ouro para poder jantar com seus filhos, e seus amigos, e seus convidados. Entende? E ele tem que ter conhecimento que eu vou repetir. O óbito dele é igual ao meu, irmão. A cova dele não vai ter diferença nenhuma. Se ele for para a gaveta, é você. Se for cremado, é você. Depende do que eu deixar para minha família, o esforço que eles vão fazer. O cemitério é o mesmo. É o mesmo, irmão. Ele não vai levar nada, nem as palavras. E outra coisa, ainda tem uma coisa até mais séria. Depois que ele for a óbito, ainda tem entre eles aquelas pessoas que elogiam e aquelas que condenam também, irmão. Então, assim, dentro do meu segmento evangélico, a Bíblia diz que depois de que você vai embora, se é que se o juízo acabou, ali acabou, irmão, fechou os olhos, parou o coração, não tem. Só se tiver um plano divino, fora disso, não tem mais nada para ser feito. Então, eu acho que essa turma, ela tem que respeitar, olhar para baixo e eles verem que quem colocou ele lá em cima foi o que está embaixo. Porque o que está em cima não bota quem está em cima, mais acima, irmão. Então, eles têm que olhar e falar assim, ó, nós temos que respeitar o que está lá embaixo, porque se não fosse por eles, isso aí é real que eu estou falando, eles não estariam lá em cima. Então esse respeito de filho, de colégio, essa parte racismo que nós estamos passando, uma aberração sobre isso aí, tem que vir dos pais. Os pais têm que sentar e falar assim, ó, você tem que respeitar teu próximo, entende? Você tem que pegar o teu lápis de cor, se ele não tem o verde, você pode apanhar porque eu tenho condição de te dar o verde, mas entrega na mão dele. Se você tem um pão com presunto, com o melhor queijo que existe, corta no meio e dá para ele se alimentar também. Então, essa educação, tudo que nós estamos falando aqui, vem de casa. Se aquela dona dentro do trem tivesse ouvido lá no país dela, porque ela estava dentro de um país que não pertence a ela, nós fomos recepcionar ela aqui e talvez com muito carinho, e ela veio e fez uma vergonha imensa que ela fez com a negra, entendeu? Uma amiga que veio, suou igual a ela, e veio do mesmo trabalho, de diferença que ela veio, e com o mesmo cansaço, que ela estava sentada dentro do metrô, igual aquela negra que estava sentada ali, e uma situação que chateou o país inteiro, que isso aí chateou o país inteiro, quem é sério, né? Quem olha por esse lado de seriedade. Então, vou dar de parabéns mais uma vez, meu amigo, de abrir o assunto assim. Tá obrigado, Renê. Obrigado, Conrado. É um prazer estar aqui. Sempre. Eu acho que esse programa, o Café com Pimenta, é para isso mesmo, para a gente esclarecer o que precisa ser esclarecido e para a gente fazer um país melhor, uma Resende melhor, uma região melhor, região das Agulhas Negras melhor, o estado do Rio de Janeiro melhor e quem sabe um país melhor para a gente, para os nossos filhos. Tem que começar de algum lugar. Tem que começar, né? Tem que dar o primeiro passo. Obrigado a todos, uma boa semana. Obrigado. Boa semana para todo mundo. Boa semana para todos. Agora eu vou lá desligar que aqui é totalmente... Faz um... Aqui é amador. O nosso amigo que é publicitário está bem envolvido, ensina mais a gente. Vamos ter mais um bate-papo.